falar sobre o programa divino para o seu povo, vamos utilizar João 3,12, onde Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, diz essas palavras que estão registradas. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Ou seja, de assuntos celestiais. Então veja bem, o Messias inaugura o reino para os seus filhos. Este é o programa divino para o seu povo. Para todas as pessoas de todos os povos que passam pelo novo nascimento. E esse é o contexto do diálogo de Jesus com Nicodemos no capítulo 3. Porém, nós podemos entender que este reino não procede da terra, mas sim precede a existência do mundo. Foi o próprio Jesus que informou para Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Então, qual é a novidade nesse assunto? A novidade é o como se entra nesse reino e quem pode entrar. Então, Jesus está ensinando para Nicodemos que o programa divino para o seu povo é um assunto celestial, que faz parte da dimensão espiritual. E que esta expressão, o Messias inaugurou o reino para os seus filhos, significa a viabilidade da entrada de pessoas de todos os povos neste reino celestial ou espiritual que não faz parte ou não procede do âmbito terreno. Então, o reino é espiritual e se entra nele pelo Espírito. Então, o indivíduo de carne é introduzido neste reino, na dimensão deste reino, através desse requisito que é o Espírito. E Jesus vai nos ensinar no capítulo 14, versículo 6, sobre a forma de entrada neste reino, onde ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, neste reino, a viabilidade de pessoas de todos os povos estarem na dimensão, ou acessarem a dimensão espiritual, não é a lei da carne e do sangue, mas sim a origem espiritual dele. É pelo Espírito que se entra neste reino. E a lei da vida é o Espírito. E as palavras que Jesus fala, pronuncia e ensina representam esse Espírito. Olha o que ele falou em João 6,63. É o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, neste reino, o código é o Evangelho. A senha para entrar na dimensão espiritual do reino do seu Pai é o Espírito de Cristo, que é dado por este código. E o que é esse código? Este código é a comunicação do Evangelho. E esse Espírito é o que está anotado por Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Por isso nós entendemos que aquele que batiza com o Espírito é o próprio Jesus. Está relatado no livro de João
porque Jesus é aquele que batiza com o Espírito. Então, o código para a entrada nesse reino celestial é o Evangelho. Porém, não é apenas ouvir o Evangelho, crer nele de verdade, e então o Espírito de Cristo, ele é enviado sobre a pessoa. E aquilo que aconteceu com Cristo vai refletir em todos os cristãos, e o reino dele, assim como o Evangelho, é para todos os povos e pessoas de todas as nações e reinos que crerem nele. Então não se trata mais de um assunto genético, de uma linhagem consanguínea, como nós bem vimos no programa divino para os da sua raça, a raça de Abraão, da qual Jesus é participante pela sua linhagem israelita. Então é possível ser uma pessoa renovada antes da morte natural. Este é o sentido de que a carne para nada se aproveita. Não tem o sentido de a carne é amaldiçoada ou de que ela não tem importância para Deus. É um equívoco pensar assim, tanto que o que Jesus irá ressuscitar é o corpo físico. Não é? Então, o progresso constante espiritual, ele não depende da manutenção do corpo físico. Ele acontece enquanto o corpo físico ele sofre degeneração. É espiritual, é constante até o fim. E este programa divino para o seu povo, ele em parte está descrito no livro de Atos, onde os fatos que estão se desenvolvendo ali no programa para aquelas pessoas reais incluem dificuldades que são apresentadas durante a sua vida, porém a influência do Espírito da vida, da qual Jesus falou, e nós lemos aqui, ela continua convertendo e sendo constante na vida das pessoas. Então você já pôde perceber que a cruz e a ressurreição não consumaram o reino, porém fundaram-no na face da terra, viabilizando que, ao se converterem, as pessoas nasçam de novo, sejam regeneradas pelo Espírito de Cristo. Então, a cruz se tornou o fundamento da vitória dada ao seu povo sobre todo o mal. E a ressurreição aponta o Cristo supra-histórico e vivo, não mais limitado pela dimensão corpórea e terrestre. Então, Cristo passa a agir de cima sobre o seu povo, enviando o seu Espírito Santo sobre este povo, que agora pode afirmar que tem o Espírito de Cristo e que é dele. Ao ler o livro de Atos, fica bem claro que o Pentecostes foi uma extensão do poder redentor da morte e da ressurreição de Jesus Cristo na vida das pessoas que ali estão descritas e narradas. O que diz a palavra de Deus em Atos 2:33. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Aqui está o esclarecimento apostólico sobre o novo nascimento ter continuidade
e estar mais proeminente e ser um assunto exaltado com frequência nas Escrituras a partir do livro de Atos. Então, o plano divino de Deus para o seu povo, que começou com Jesus a fazer e a ensinar com o objetivo de demonstrar o seu poder, foi narrado no livro de Atos, as obras de Cristo, Cristo vivo, através do seu povo, recebendo uma continuação. Então, esse plano divino para o seu povo é uma indicação de uma ação espiritual sobre as pessoas, e também as Escrituras do Novo Testamento nos mostram a reação desse povo na promoção destes valores sobre o mundo. Fica bem claro no primeiro versículo de Atos o que está escrito: em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, Lucas, ao escrever o Evangelho e o livro de Atos, ele não colocou um ponto final na obra de Cristo por causa do seu martírio, morte e ressurreição, mas ele passa a narrar a ação de Jesus e o desenvolvimento pleno do programa divino sobre o seu povo. E quem são o seu povo? As pessoas de todas as nações, todos os povos, que nascem de novo e aí sim são integradas por Jesus no reino de seu Pai. Então, você agora já compreendeu o programa divino para os da sua raça, e hoje você compreendeu um resumo do programa divino para o seu povo. E o próximo assunto é o programa divino para as nações e, na sequência, o programa divino para toda a terra. Comenta aí, deixa o teu like, compartilha, considera fortalecer os nossos canais através das nossas atividades e envia o teu comentário. Que o Senhor te dê graça e paz.